Em algum momento nos próximos meses, um carro vai sair de uma fábrica na China com uma bateria que carrega em 15 minutos e roda mais de 1.500 km sem parar. Isso não é ficção científica. Isso é o cronograma oficial de duas montadoras chinesas para 2026. Olá, curiosos! Hoje a gente vai falar sobre a corrida tecnológica mais importante e mais silenciosa do mundo, a batalha pela bateria do futuro. E eu aviso, o que você vai ver aqui vai mudar a forma como você pensa sobre energia, geopolítica e o seu próprio carro. Antes de continuar, se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. E deixa o like. Isso ajuda demais e a gente tem muito mais conteúdo assim vindo por aí. Vamos começar do começo. A bateria que está em praticamente todo veículo elétrico hoje, incluindo Tesla, BYD e Volkswagen, usa um líquido no seu interior. Esse líquido é o eletrólito, e ele é o coração do sistema, é ele que carrega os íons entre os dois eletrodos e gera corrente elétrica. O problema desse líquido é que ele é inflamável. É ele o responsável pelos casos de baterias que pegam fogo em garagens e aviões. E além do risco, ele tem outro limite crítico, a quantidade de energia que consegue transportar tem um teto. Chegamos perto desse teto. A solução que pesquisadores perseguem há décadas é substituir esse líquido por um material sólido. Daí o nome, bateria de estado sólido. Sem líquido, sem risco de incêndio. E com densidade energética muito maior, até o dobro do que temos hoje. Em números concretos, as melhores baterias de lítio convencionais hoje chegam a cerca de 300 Wh por quilo. As baterias de estado sólido prometem atingir 400 a 500 Wh por quilo. Isso parece técnico, mas na prática significa o seguinte, um carro que hoje roda 500 km pode rodar mais de 1.500 com a mesma quantidade de peso em baterias. E a China não está apenas pesquisando isso. Ela está colocando datas no calendário. A montadora Changan anunciou oficialmente que instala baterias de estado sólido em veículos no terceiro trimestre de 2026, com autonomia declarada superior a 1.500 km. A Dongfeng já está em fase de testes em frio extremo com células de 350 Wh por quilo e meta de lançamento em setembro do mesmo ano. Mas aqui tem um mistério que a indústria inteira está tentando entender. A CATO, maior fabricante de baterias do mundo, responsável por abastecer Tesla, BMW e dezenas de outras montadoras, tem sua própria meta para o estado sólido em 2027. A BYD também. Isso cria uma lacuna lógica assustadora. Como Changan e Dongfeng vão lançar carros com essa tecnologia em 2026 se os maiores fornecedores de baterias do planeta dizem que só estarão prontos em 2027? A resposta está numa tecnologia de transição chamada bateria semissólida. Em vez de um eletrólito completamente sólido, que ainda tem desafios de fabricação em escala, as semissólidas usam um gel espesso, quase pastoso, que combina propriedades dos dois mundos. Não é o estado sólido definitivo, mas já é muito superior ao líquido convencional. Então o plano real da China tem dois estágios. Em 2026, chegam os carros com baterias semissólidas, já impressionantes, mas não o produto final. Em 2027 em diante, chegam as baterias verdadeiramente de estado sólido dos grandes fabricantes. É uma estratégia de mercado calculada, em chegar primeiro com o que está pronto, e dominar o padrão antes que os concorrentes se posicionem. Se você está curtindo esse conteúdo, manda um like agora. Ajuda demais o canal a continuar trazendo esse tipo de informação. Agora vamos falar da CATO. Esse nome provavelmente não te diz muito, mas você já usou o produto dela hoje. A CATO, Contemporary Amperex Technology, é a maior fabricante de baterias do mundo. Ela abastece Tesla, BMW, Volkswagen, Mercedes e mais de 50 outras montadoras globais. Em 2024, ela controlava sozinha cerca de 37% do mercado mundial de baterias para veículos elétricos. A CATO está desenvolvendo baterias de estado sólido usando eletrólito de sulfeto, um dos materiais mais promissores para essa tecnologia, com meta de densidade de 450 a 500 Wh por quilo. A produção piloto está planejada para 2026. A integração em veículos começa em 2027. Se isso sair conforme o planejado, estamos falando do produto mais impactante lançado pela indústria automotiva em décadas. A BYD está desenvolvendo algo igualmente impressionante em células com até 10.000 ciclos de carga. Para comparar, as melhores baterias LFP atuais duram cerca de 3.000 ciclos antes de perder capacidade significativa. Se você carregar seu carro uma vez por semana, 10.000 ciclos equivalem a quase 200 anos de uso.
Essa bateria vai durar mais que o carro, mais que você e provavelmente mais que seus filhos. Mas enquanto o mundo inteiro fala sobre estado sólido, a China está lançando silenciosamente uma segunda revolução em paralelo que pode ser igualmente importante, em a bateria de íon de sódio. E essa é a parte que quase ninguém está coberto adequadamente. A bateria de íon de sódio não usa lítio. Ela usa sódio, o mesmo elemento do sal de cozinha comum, um dos materiais mais abundantes e baratos do planeta. A Cato confirmou que suas baterias de íon de sódio terão ampla aplicação em veículos e sistemas de armazenamento de energia em 2026, com autonomia superior a 500 km e aprovação nos padrões nacionais de segurança da China. O impacto geopolítico disso é enorme e raramente discutido. Hoje o lítio vem principalmente do Chile, da Bolívia e da Austrália. Quem controla o lítio tem poder sobre a transição energética global. Se as baterias de sódio escalarem, esse poder desaparece da noite para o dia, porque sódio está em todo lugar, em abundância infinita, e não precisa ser minerado de depósitos específicos. E aqui entra a dimensão geopolítica mais importante de toda essa história. A China não está apenas fabricando, ela está definindo os padrões. Foi o primeiro país a propor um padrão nacional para baterias de estado sólido em veículos elétricos, liderando o processo com mais de 50 organizações incluindo a Cato, a BYD e a Universidade de Tsinghua. Quem define o padrão define as regras do jogo global. Esse detalhe dos padrões é fundamental e poucos entendem por quê. Quando um país ou consórcio define o padrão técnico de uma tecnologia, o tamanho das células, os protocolos de segurança, os conectores de carregamento, os concorrentes que chegam depois são obrigados a adotar esse padrão ou ficar de fora do mercado. Foi assim que o padrão USB americano dominou o mundo por décadas. A China está tentando fazer o mesmo com as baterias. E os concorrentes? O Japão, que dominou as baterias por décadas com empresas como Panasonic e Sony, está correndo para não ficar para trás. A Toyota, pioneira do híbrido com Prius, anunciou meta de 2027 para seu estado sólido. A Samsung SDI da Coreia promete baterias que carregam 80% em apenas 9 minutos até 2027. A Mercedes-Benz alemã já rodou mais de 1.200 km numa única carga usando células de estado sólido experimentais da americana Factorial Energy. Mas existe um consenso silencioso entre os especialistas mais sérios da indústria que raramente aparece nas manchetes: na comercialização em larga escala de baterias verdadeiramente de estado sólido antes de 2030 é improvável. Não porque a tecnologia não funcione em laboratório, ela funciona. O problema é fabricar em escala industrial mantendo qualidade, custo competitivo e durabilidade real no mundo fora do laboratório. O problema técnico mais sério é a expansão e contração dos materiais durante a carga e descarga. Quando os íons se movem pelo eletrólito sólido, eles causam tensões mecânicas que com o tempo criam microfissuras, e microfissuras numa bateria sólida são catastróficas de uma forma que no líquido seriam apenas degradação gradual. Resolver isso em laboratório é difícil. Resolver isso em milhões de unidades produzidas por dia é outra ordem de grandeza. O roadmap oficial da indústria chinesa é honesto sobre isso. Células líquidas melhoradas de 350 Wh por quilo até 2025, já acontecendo. Baterias híbridas semissólidas de 400 Wh por quilo até 2030. Estado sólido verdadeiro de 500 Wh por quilo até 2035. Os calendários agressivos de 2026 são para os primeiros modelos de alto valor, não para a produção de massa que mudaria o mercado. Mas mesmo com essas ressalvas, o que está chegando em 2026 já é uma revolução prática. Os primeiros modelos com semissólida vão demonstrar a tecnologia em condições reais, criar confiança no mercado e abrir espaço para os volumes maiores que virão. O iPhone 1 não era perfeito, mas mudou tudo. Agora vamos falar do que isso significa para o petróleo. Em 2025 foi o primeiro ano em que energia renovável superou o carvão como fonte de eletricidade globalmente. A transição energética não é mais hipótese, é processo em andamento. E a bateria de estado sólido é o componente que pode acelerar essa transição de forma irreversível. Pensa comigo, o maior problema das energias renováveis hoje não é gerar energia, é armazená-la. O sol não brilha à noite. O vento não sopra sempre. Sem baterias baratas e de alta capacidade, a energia renovável fica presa no momento em que é gerada. Com baterias de estado sólido em escala, você armazena energia solar durante o dia e usa à noite. Você estabiliza a rede elétrica sem usinas termoelétricas de backup. E o impacto no bolso do consumidor comum?
Se as projeções se confirmarem, o custo por quilowatt-hora das baterias de estado sólido deve cair abaixo dos $100 até 2030, o ponto em que veículos elétricos ficam mais baratos de produzir do que veículos a combustão. Não mais baratos de operar, mais baratos de fabricar. Esse é o ponto de virada que a indústria automotiva inteira está tentando calcular. Para fechar com a perspectiva mais ampla, o que está acontecendo com as baterias em 2026 é o mesmo tipo de salto que aconteceu com os semicondutores nos anos 1970, com a internet nos anos 1990 e com os smartphones nos anos 2000. Cada uma dessas tecnologias parecia específica de uma indústria, e acabou mudando tudo. A bateria de estado sólido não é só sobre carros. É sobre como a humanidade vai armazenar e usar energia nas próximas décadas. Se esse vídeo te abriu os olhos para uma corrida tecnológica que vai afetar diretamente a sua vida, compartilha com alguém que precisa saber disso. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. A gente tem muito mais ciência, tecnologia e geopolítica vindo por aí. Até a próxima, curiosos!